Enoque era um homem que possuía uma grande intimidade com Deus. Intimidade, uma palavra tão simples que pode explicar tanto. Ela representa a proximidade, afinidade e companheirismo de coração, a coração que podemos ter com outro indivíduo. A Bíblia está repleta de pessoas que estiveram nesse lugar de comunhão e convívio profundo com o Senhor. Desde a antiga aliança, e mesmo antes do Espírito ser livremente dado para capacitar as pessoas a obedecerem ao Senhor, um exemplo desse tipo de relacionamento íntimo profundo com o Senhor resultou até em ocorrências sobrenaturais. O livro de Gênesis nos traz o relato de um homem chamado Enoque, e Jared viveu 162 anos, e ele gerou Enoque. E Jared viveu depois de gerar Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos, e ele morreu. E Enoque viveu 65 anos, e gerou Metusalém. E Enoque andou com Deus depois de gerar Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus, e ele não estava mais presente, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículo 18 a 24. As Escrituras também registram mais duas simples versões sobre ele. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, versículo 5. E Enoque, o sétimo a partir de Adão, também profetizou sobre eles, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, versículo 14 a 15. A Bíblia não revela o que aconteceu no momento em que Deus o levou, ou mesmo depois disso. No entanto, ele deve ter seguido com a mesma intensidade de fé que Abraão demonstrou quando se dirigia ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, acreditando que o receberia de volta novamente. Pode também ter sido a mesma intensidade de fé com a qual Elias seguiu Deus até que os carros de fogo o arrebataram da terra em um clarão glorioso. Enoque nos deixa com um entendimento que pode ser a possibilidade de cada crente, que Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um que deseje e esteja disposto a pagar o preço pode igualmente experimentar profundidades incríveis com Deus. Portanto, o que implica a intimidade e o caminhar com Deus. Número 1. Reconhecer diariamente que Deus é quem Ele diz ser, acreditar no que Ele prometeu e exercer uma fé firme em Sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Número 2. Uma determinação em seguir a sua direção, não importa o que aconteça, mesmo que outras alternativas atraentes ou melhores possam surgir. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Salmos 63, versículo 1 a 2. O resultado final da vida de Enoque, de profundo e apaixonado relacionamento com Deus, foi um encontro que foi estranho, mas maravilhoso. Ele se tornou o primeiro a participar de algum tipo de arrebatamento. Não é de admirar que as Escrituras digam que Deus está pronto para realizar feitos sobrenaturais para aqueles que o amam. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Vários outros benefícios acompanham aqueles que se comprometeram com uma vida de intimidade com Deus. Ao olharmos para alguns deles, é essencial desejar e buscar praticamente um relacionamento íntimo com Deus, e Ele realizará excelentes sinais em nossas vidas, pois Ele nos criou para manifestar Sua glória ao mundo. Eu digo ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Traga meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, todos os que são chamados pelo meu nome,
pois eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Isaías 43, versículos 6 a 7. Caminhar em estreita comunhão com Deus nos faz experimentar seu cuidado amoroso de forma prática. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, versículo 29 a 30. Que realidade fantástica! Até mesmo a ideia de contar os cabelos na cabeça de um bebê pequeno seria uma tarefa desafiadora. Mas pensar que Deus pode contar todos os nossos cabelos é algo espantoso. É difícil para a mente humana compreender esse pensamento belo. No entanto, é isso que Deus faz com facilidade, e Ele ama estar próximo de nós em todos os sentidos. A intimidade com Deus também nos concede revelações profundas dele e nos abre para os seus segredos. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles suplicassem as misericórdias do Deus do céu sobre este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel respondeu e disse: Seja o nome de Deus bendito de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus pais, que me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber o assunto do rei. Daniel 2, versículo 17 a 20. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. A comunhão próxima com o Criador do céu e da terra é um privilégio. Parece muito com ler as notícias de amanhã hoje, à medida que ele continua a desvendar mistérios e oferece insights àqueles que o seguem apaixonadamente e caminham em estreita comunhão com ele. São essas revelações que nos dão uma compreensão mais profunda da sua natureza e nos capacitam a viver de maneira mais alinhada com seus propósitos. Uma vantagem que nos permite tomar medidas para evitar qualquer plano que o inimigo possa ter tramado contra nós. Em última análise, caminhar intimamente com ele traz alegria a Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, versículo 17. Que pensamento emocionante, que podemos fazer o coração de nosso Pai cantar. Isso deve fazer com que a busca por uma caminhada próxima com Ele seja o desejo mais profundo de nossos corações. À medida que o seguimos apaixonadamente, Ele continuará nos satisfazendo com sua presença até que nos levantemos para encontrá-lo na glória. Intimidade pinta o quadro de uma união tão estreitamente unida que cada pessoa está ativamente envolvida em buscar a alegria do outro. Nosso anseio por uma intimidade real nunca morre, mesmo na velhice. Isso não deveria ser surpreendente, porque fomos realmente feitos para relacionamentos, não apenas superficiais, mas profundos e espiritualmente satisfatórios. Desde o início, o homem foi feito para essa relação íntima com seu Criador, porque somos essencialmente expressões humanas dele, trazidas à existência por ele e carregando o seu fôlego em nossas narinas. As seguintes escrituras explicam nossa origem em Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículo 26 a 27. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Deus nos deu o melhor dele, e deseja comunhão conosco, não apenas para si mesmo, mas porque é somente quando estamos em um relacionamento próximo com ele
que o potencial completo que Ele colocou dentro de nós pode ser totalmente realizado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, versículo 4 a 5. É através dessa comunhão íntima que encontramos nosso verdadeiro propósito e nossa capacidade de produzir frutos significativos em nossas vidas e para o reino de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículo 4 a 5. Quando estamos em comunhão próxima com Ele, o melhor em nós começa a ter plena expressão. A primeira vez que vemos a verdadeira intimidade é quando Deus exemplificou comunhão ao vir ao encontro do primeiro homem, Adão, e sua esposa Eva, no cair da tarde no jardim do Éden. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3, versículo 8. O amor de Deus pela humanidade é difícil de expressar em palavras e explicar, pois Ele nos escolheu para sermos semelhantes a Ele, mesmo com todas as nossas fragilidades, falhas e fraquezas. Quando vivemos em Sua presença, de acordo com seu desígnio, propósito e vontade, isso traz prazer ao seu coração, pois fomos criados para o seu prazer e alegria desde o início. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Então o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38, versículo 1 a 7. Por isso, um relacionamento íntimo conosco é o desejo mais profundo de Deus, assim como a busca mais alta e o anseio do coração do homem é a intimidade com Deus, mesmo quando ele não percebe isso. Sem o amor de Deus em nossos corações, a maioria das ações pode ser comparada ao agitar de um animal capturado em busca de liberdade. Continuaremos a buscar aquela harmonia interna e paz que só uma comunhão próxima com Deus pode proporcionar. Um relacionamento com Deus pode satisfazer, mas lembre-se de que esse relacionamento íntimo é facilmente alcançável, porque Ele nunca nos chama a fazer o que Ele não nos providenciou a graça para fazer. É exatamente por isso que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2, versículo 9 a 10. É esse o clamor do seu coração? Você deseja conhecer o Salvador e viver na plenitude das suas bênçãos a cada dia? Você pode. Davi escreveu: Os que buscam o Senhor não carecem de nenhum bem. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, Ele te perdoou e te fez uma nova criatura. Você não estava mais distante de Deus, mas podia se aproximar dele. Se você tem se afastado na sua devoção ao Salvador e sente que está se distanciando cada dia mais na sua relação com Ele, ore para que Ele o traga de volta. Ele conhece as suas fraquezas, e se você disser a Ele que quer que Ele tome controle da sua vida, Ele virá a você de uma maneira poderosa e trará esperança e luz à sua situação, não importa o quão sombria e sem esperança possa parecer. Isaías 55, versículo 6 a 7, Bíblia Amplificada, diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos orar. Pai, que privilégio poder entrar em Tua presença para uma comunhão cada vez mais próxima contigo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos vistas e não vistas que entram em minha vida à medida que me torno mais íntimo de Ti. Em nome de Jesus, peço que movas o meu coração para desejar uma caminhada profunda contigo, para que eu possa cumprir o Teu glorioso propósito para a minha vida. Dou-te louvor e glória. Em nome de Jesus eu orei. Amém.